Olá, amados e amadas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro exercício prático do projeto Deixe o Sol Brilhar. Bom, e como inspiração para esse primeiro exercício, eu trouxe aqui o livro Propósito do Cipra Embaba. Esse livro eu acredito que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que está se aprofundando no autoconhecimento. É um livro que tem um significado muito grande na minha vida. Ele conta aqui com 7 exercícios práticos e que me ajudaram muito a mergulhar nesse meu interno e a extrair o melhor que há ali. Também trabalhar as minhas sombras, foi onde eu me deparei primeiramente com as primeiras sombras e passei a compreender muito dos movimentos que vinham acontecendo na minha vida. Então, o nosso primeiro exercício vai ser inspirado em um dos exercícios que contém aqui nesse livro, tá? Que é descobrindo os amortecedores. Bom, os amortecedores, eles são mecanismos de fuga. Então, tudo aquilo que a gente utiliza como fuga para não fazer o que precisa ser feito, tudo aquilo às vezes que nos impede de ir para ação e de alcançar determinado objetivo. Hoje nós vamos identificar quais são os mecanismos de fuga que nós temos utilizado para não fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente é movido, muitas vezes não. 95% das nossas ações são movidas pelo nosso inconsciente e apenas 5% pela mente consciente. Então, muitas das vezes, né, a nossa mente consciente pede algo, diz sim, só que em contrapartida o nosso inconsciente diz não. Então, eu quero tanto alcançar determinado objetivo, mas por algum motivo eu tô sempre remando e nunca consigo chegar até lá. Ou a gente se depara se comparando ali com o hamster de gaiolinha, né? Andando naquela rodinha. Então a gente anda e quando vê, para no mesmo ponto. Muitas das vezes somos justamente movidos e condicionados a recorrer a esses amortecedores, para que a gente não realize esses desejos, porque provavelmente por trás desses desejos há uma crença, que vai ser um outro exercício do qual a gente vai trabalhar. Mas primeiramente eu gostaria que vocês passassem a identificar qual é o amortecedor, qual é a rota de fuga que você tem utilizado para se distanciar do seu objetivo. Bom, eu aconselho que você separe um caderno para todos os nossos exercícios. Vai ser muito importante que dentro desse projeto a gente utilize o poder da escrita, porque às vezes a informação ela tá tão no nosso superficial e quando a gente passa a escrever, a gente começa a atingir uma camada mais interna. Então você começa às vezes escrevendo algo ali, quando você vê, você já escreveu 1, 2 páginas que você nem tinha noção de que aquilo estava acontecendo com você. Então a escrita ela tem esse grande poder de nos levar ainda mais profundo nas questões que a gente vem trabalhando. Então, já separa um caderninho só para trabalhar dentro desse projeto essas questões, para que depois também você possa vir revisando, né, o que você trabalhou, o que você se propôs a trabalhar e acabou deixando para um outro momento, e aí você pode estar sempre entrando dentro dessa frequência de trabalhar a sua autocura. Então, separando aí um caderninho, tá? Você vai escrever o seguinte exercício. Escreve a pergunta, porque é muito importante que você, além de escrever, você vai se perguntar, tá? Então, você vai colocar aí, identificando e removendo os amortecedores. E aí você vai escrever a seguinte pergunta. Quais são os amortecedores que eu venho utilizando como rota de fuga para não fazer as ações que precisam ser feitas na minha vida? Você vai escrever e você vai se perguntar. Você pode dar o prazo de 1 ou 2 dias para escrever. Quando você faz a pergunta, você já começa a movimentar o teu inconsciente. Você jogou a informação. Automaticamente a resposta ela vai começar a vir para a superfície, para a camada
aonde você mais tem acesso. Então, faz a pergunta, deixa o caderninho de lado e vai responder dali uns 2 dias. Então, você vai passar durante o teu dia também a trabalhar a presença e identificar o que durante o seu dia você vem utilizando como um amortecedor. Por exemplo, eu, Dayana, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu já sabia que, por exemplo, a televisão era um amortecedor. Toda vez que eu me deparava com algum desafio, com algo que me deixava para baixo, eu recorria à televisão para não precisar encarar aquela situação. Ou quando eu estava diante ao caos, eu também às vezes instalava joguinhos no celular. Era uma forma de distração. Eu não precisar enfrentar aquilo e nem passar por aquela dor. Talvez você até me pergunte, nossa, mas por que você vai querer passar por essa dor? Porque é justamente quando a gente vivencia e se aprofunda na dor é que a gente encontra a cura. Enquanto você não aceitar e não se permitir vivenciar toda a dor que você precisa viver, você vai sempre atrair circunstâncias e mecanismos que te faça se deparar novamente com esses sentimentos, até que você cria a coragem de enfrentá-los. Então eu sempre usava uma rota de fuga, sempre era a televisão, porque aquilo me trazia distração e era algo que eu gostava. Assim como também, sempre quando eu estava em momentos de crise, eu instalava joguinhos no celular. Aí quando passava que eu via que aquele sentimento já não estava mais ali, né, eu já tinha afogado ele, jogado ele pro fundo da mochila, eu já desinstalava o joguinho, já perdi o interesse. Então era justamente nesses momentos onde eu mais precisava lidar com a dor, eu achava distrações que me fizesse não olhar para aquilo. E aí eu vivia sempre trazendo as mesmas circunstâncias, porque enquanto essas circunstâncias elas não são olhadas e não são curadas, elas vão estar sempre indo e vindo, né? E então eu gostaria que você parasse e olhasse quais são os amortecedores, quais são os mecanismos de fuga, de distração que você tem utilizado para não encarar aquilo que precisa ser encarado. Bom, eu vou ler agora para vocês um trechinho aqui desse exercício para que vocês possam compreender, tá? Os amortecedores são mecanismos que criamos para fugir do contato com a dor dos sentimentos negados no passado. Porém, esse é o aspecto mais direto da sua atuação. No mais profundo, os amortecedores são mecanismos de fuga de nós mesmos. Isso significa que, através deles, perdemos a presença e, consequentemente, o comando do nosso veículo. Então, é justamente a hora que a gente vai mergulhar, só que eu me deparo com a dor, eu me deparo com a minha sombra, e eu não quero olhar para a sombra, então eu vou achar um mecanismo de fuga. Nós sabemos, né, como eu falei no primeiro vídeo de apresentação, o sol tá vindo justamente para iluminar aquilo que precisa ser visto. Enquanto você não olhar para a tua sombra e não acolher ela com amor e se propor a curar aquilo que você nega tanto em você, esse mecanismo ele vai estar sempre te rodeando. Então o primeiro passo é você realmente olhar para isso, é tomar consciência. Por isso que esse exercício ele vai ajudar com que a gente traga a presença e que a gente olhe, por exemplo, eu olhei assim e falei, não, a televisão ela é um momento de fuga para mim. Então, quando eu me deparei novamente com aquela dor que precisava ser curada, eu já sabia que a televisão seria a minha rota de fuga. Então, eu trouxe a presença para aquilo e não deixei que a televisão fosse. Ao contrário, eu decidi mergulhar naquela dor, deixei eu sentir tudo que eu precisava sentir, chorar tudo que eu precisava chorar. Eu me permiti vivenciar aquela dor. E junto disso, olhar para ela e ver qual era o aprendizado que ela estava querendo me trazer naquele momento. Então, eu espero que você também faça o mesmo nesse momento. Então, identificar qual é o amortecedor é o primeiro passo para que quando essa dor, quando essa sombra vier, você não recorra a esse amortecedor. Da mesma forma, as pessoas às vezes que estão para aflorar suas habilidades e suas potencialidades.
Muitas pessoas têm medo do sucesso, muitas pessoas têm medo de encarar as suas habilidades, porque elas acham que não vão saber trabalhar com aquilo. Mesma forma, como às vezes a gente quer negar as sombras, a gente quer negar aquilo de bom que há em nós, porque também há uma crença que fortalece que aquilo pode nos trazer dor. Então, toda vez que às vezes você está prestes a ir para o sucesso, pode ser que tenha algum amortecedor, algum mecanismo de fuga que está te fazendo sair da rota e não alcançar o sucesso tão almejado. Então, por isso que olhar quais são esses amortecedores, quais são essas rotas de fuga, é o primeiro ponto. Por isso é tão importante, nesse primeiro passo, a gente trabalhar os amortecedores, para que quando as circunstâncias que você precisa enfrentar, elas se manifestem novamente, você não utilize mais esses amortecedores como rota de fuga. Você agora, a partir de agora, você vai passar a ter consciência do que são esses amortecedores e do que eles vêm causando na sua vida. Então, a partir do momento que você traz a consciência e usa da presença para viver o aqui e agora e entender e trazer a compreensão das circunstâncias que estão se movimentando na sua vida, você começa a utilizar do teu poder de autocura. Eu tenho aqui o meu caderninho, tá? Para vocês verem que eu também trabalho essa questão. Então aqui, ó, meu primeiro exercício foi justamente esse, ó, identificando e removendo os amortecedores. Eu vou falar um pouquinho aqui dos meus, para que vocês possam também, talvez, se identificar com alguns dos quais eu coloquei aqui. Então, comer demais é uma forma de fuga para mim, me tira da presença e também é aquela história, né? O ser humano tá sempre ou na fuga da dor ou na busca do prazer, e comer acaba sendo que um prazer para mim. Então eu tenho aplicado cada vez mais a presença na hora de me alimentar. Assistir demais, né? Ficar horas na frente da TV e deitada no sofá. Não me encontrar profissionalmente também acaba sendo um amortecedor, porque tem questões minhas. Quando eu falei para vocês a questão da fuga do sucesso, é um padrão que eu identifico em mim. Então, não me encontrar profissionalmente faz com que eu me distancie cada vez mais desse sucesso profissional. Então, acaba sendo uma rota de fuga não me encontrar, para que eu não alcance esse sucesso. Pensar excessivamente no passado e no futuro também, porque me tira da presença e eu fico sonhando com possibilidades que possam acontecer, mas acaba sendo uma rota de fuga de sonhar com algo que eu quero, mas que dói tanto eu aplicar na presença para chegar lá. Então eu fico só vivendo às vezes no passado, né? Vivendo no passado e no futuro. E no passado alimentando circunstâncias das quais eu gostaria que voltasse. Às vezes jogo no celular, como eu falei, né? Quando eu tô vivendo esses momentos, eu tendo a baixar joguinhos no celular, e isso faz com que consuma várias horas ali jogando sem ser produtiva. Ver vídeos no YouTube também, porque eu passo horas fazendo isso e quando eu tô nesse momento eu vou de um vídeo pro outro sem aprender nada, então eu não coloco nada em prática, só fico consumindo. Me isolar também acaba sendo uma rota de fuga, porque aí eu não preciso, além de lidar com as circunstâncias, também não preciso lidar com as pessoas e com as cobranças e ter que dar satisfação de nada. É uma forma de eu ficar somente no meu mundinho. Então segundo a astrologia também, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, eu descobri que me isolar, na verdade, é um fator bem crítico para mim, segundo o meu mapa. Me isolar é meio que ir me matando aos poucos, sabe? É como se eu tivesse cada dia tomando um pouquinho de veneno. O que mais que eu coloquei aqui? Roer a unha também é algo que me tira da presença e acaba sendo um amortecedor, porque em vez de eu encarar as circunstâncias, todo aquele sentimento eu projeto na hora de roer a unha. Bom,
Eu acho que assim, os mais relevantes foram esses. Teve outros que eu identifiquei, mas eu identifiquei fazendo o segundo exercício, então eu vou comentar com vocês sobre eles quando a gente chegar no próximo exercício, para que vocês possam entender. Mas esses foram o que de cara eu observei e anotei aqui no meu caderno. Bom, comenta aqui comigo se você se identificou com alguns dos meus amortecedores, e se você também quiser deixar os seus amortecedores para contribuir com as outras pessoas que estão chegando por aqui e estão um pouquinho perdida para fazer o exercício, né? Através do compartilhar a gente pode trazer clareza e ajudar também o próximo. Bom, espero vocês no próximo vídeo, no nosso segundo exercício, que eu acredito que vai ser um exercício ainda mais profundo. E um beijo, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro exercício. Até a próxima!